E aí, galera, boa noite. Vamos seguir a nossa leitura aí. Agora, capítulo 3 do livro de Esdras. Então, no capítulo 2, nós vemos que Zorobabel foi enviado pelo rei Ciro para construir o templo do Senhor. E no capítulo 3, nós temos o primeiro item a ser construído, que é o altar. Lembrando que a arca era a peça mais importante do tabernáculo, mas a arca sumiu, não foi mais vista. E agora, tirando a arca, a peça mais importante é o altar de holocausto, de sacrifício ao Senhor. E essa é a primeira peça a ser construída. E aí nós temos o decreto de Davi sendo executado diante da construção do templo. Olha o que fala aqui, ó, capítulo 3, versículo 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel, que é a adoração perpétua. E olha o que eles faziam, versículo 11. E cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graça com essas palavras: Ele é bom, o seu amor por Israel dura para sempre. Então esse é o Salmo de Davi: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinha sido lançado os seus alicerces do templo do Senhor. E aí versículo 12. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de família mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Então os mais novos gritavam de júbilo e os mais velhos choravam, porque ele não se comparava ao templo construído por Salomão e preparado por Davi, um templo glorioso que era a sombra do reinado de Yeshua, o reinado milenar. E aí nós vamos para o capítulo 4, nós temos as oposições do samaritano contra a construção do templo. Então, nós temos aí essas acusações, falsas acusações sendo feitas, e a obra é interrompida. E aí nós vemos, então, no capítulo 5, os dois personagens profetas aí, o Ageu e Zacarias, que exortam o povo a construir o templo do Senhor, e eles começam a construir, mas é interrompido. E no capítulo 6, que vemos então o rei Dário permitindo a construção do templo. Então, assim, aconteceu a oposição contra a construção, a obra teve que ser parada, mas foi enviada uma carta para que procurasse nos documentos a respeito da ordem de Ciro de construir o templo de Deus. E aí foi achado nos documentos que Ciro tinha realmente mandado construir, ó, capítulo 6, versículo 3. Olha o que foi achado. Ó. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja construído como lugar em que se oferece sacrifício e que sejam lançados os fundamentos. A sua altura deve ser de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Então, foi achado esse documento e aí a construção então foi liberada, e eles concluíram a obra do templo e celebraram as festas de Israel, a Páscoa do Senhor. E aí no capítulo 7, então, nós temos o personagem Esdras. Então no capítulo 7 eu falei que fala que Esdras ele é um sacerdote da tribo de Arão, versículo 5. Ele também é um escriba, e ele é um líder enviado por Artaxerxes, o próximo rei, depois de Dário, enviando a segunda onda, a segunda viagem do cativeiro babilônico para Jerusalém, para agora Esdras poder ensinar a lei de Deus, a lei de Moisés. Ele é um escriba, ele é mestre da lei do Senhor. E aí fala assim, ó, versículo 6, ó. Este Esdras veio da Babilônia, ele era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quando pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Então, fica claro também que
Esdras reconhecia que o Senhor estava com ele. E versículo 10 fala assim, ó, porque Esdras tinha se disposto no seu coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar a Israel os seus estatutos e suas normas. Então Esdras, ele era um homem apaixonado pela lei de Moisés, pela lei do Senhor, e a sua missão, então, em voltar para Jerusalém é ensinar a lei de Deus. E aí nós temos o capítulo 8, versículo 21. Esdras, ele é muito interessante, ó. Presta atenção comigo, ó. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, a fim de lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Pois, ó, presta atenção, pois tive vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados e cavaleiros para nos defender dos nossos inimigos no caminho, pois havia dito ao rei, a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra os que o abandonam. Então ele já tinha falado que Deus era a proteção dele e ele não podia voltar atrás da sua palavra. E aí ele ficou com vergonha de pedir ao rei uma escolta e viajou assim mesmo. E aí Deus foi fiel, Deus esteve com ele e ele chegou seguro em Jerusalém. E aí, no capítulo 9, nós temos os pecados terríveis, mas temos uma atitude de Esdras, cara, muito fera, uma oração digna de ser observada, uma oração que é exemplo para que possamos nos posicionar. Então, temos o pecado tanto, olha só, não é só o pecado do povo, é o pecado dos líderes, dos sacerdotes e dos levitas. Ó. Versículo 1. Terminando tudo isso, os líderes vieram falar comigo, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos desta terra, das abominações dos cananeus, dos hedeus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, havia uma mistura, havia um pecado diante do povo e dos líderes. O sacerdócio estava corrompido, o ministério levítico estava corrompido. E Esdras fica indignado, versículo 3, quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e a barba e me sentei atônito. Ele ficou em estado atônico com tudo aquilo que estava acontecendo, ele se humilhou diante do Senhor e aí ele fez uma oração, cara, que oração. Olha só, ele começa assim, ó, versículo 6, ó meu Deus, estou por demais confuso e envergonhado para levantar o meu rosto a ti. Meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até o céu. Então ele se inclui no pecado do povo, ele se posiciona como se ele tivesse cometido aquele pecado. Desde os dias de nossos pais, a nossa culpa tem sido grande e por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis estrangeiros. Sim, por causa da idolatria, foram entregues aos estrangeiros. A espada ao cativeiro, a pilhagem e a vergonha, como hoje se vê. Agora, porém, por um pequeno momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, para nos deixar um remanescente e nos estabelecer com segurança no seu santuário. E assim o nosso Deus nos ilumina os olhos e nos concede um alívio em nossa escravidão. Pois somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na nossa escravidão. Olha, ele fala do amor de Deus, da graça de Deus, mas nos concedeu a sua bondade diante dos reis da Pérsia, para nos dar vida nova, a fim de reconstruirmos o templo do nosso Deus e restaurarmos as suas ruínas. E ele nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, o nosso Deus, o que diremos depois de tudo isso? Pois abandonamos os seus mandamentos. E aí, versículo 12. Por isso não deis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomeis as filhas deles como esposa para vossos filhos, nem procureis
jamais o bem-estar ou a prosperidade deles. Assim serei forte e desfrutareis os bens desta terra, e a deixarei para vossos filhos como herança perpétua. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e das nossas grandes culpas, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecemos. Olha, ele fala que Deus está sendo bom com eles, por tudo que eles praticaram, toda abominação, todo pecado, Deus tem abençoado eles. Deus tem castigado menos que merecemos em virtude dos nossos pecados, e ainda nos deixaste esse remanescente, está mantendo a semente de Davi. Como poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e realizar casamento com esse povo que pratica abominações? Não ficaria indignado conosco a ponto de nos destruir, sem deixar remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, por isso estamos sobrevivendo como um remanescente. Como se vê hoje, aqui estamos diante de Ti com nossa culpa, mesmo sabendo que por causa dela ninguém poderia subsistir na Sua presença. Então, existe um pouco de remanescente vivendo por causa da bondade e da graça de Deus, porque pela justiça Deus tinha todo o direito de eliminar todos. E aí, para começar, versículo 10, ele fala assim: quando Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante do templo de Deus, olha, ele não convocou ninguém, ele estava se humilhando diante de Deus, diante do templo. Fala que ajuntou-se a ele uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles também choraram amargamente e fizeram um voto que mandariam as mulheres embora, as estrangeiras. Então aconteceu um avivamento nesse momento, por causa de um homem com Deus. A história foi mudada, ele estabeleceu a lei em Israel, ele acabou com esse pecado da mistura que estava acontecendo. Então, assim, uma lição. Primeira lição, a oposição para construir o templo. Então, toda vez que você tiver uma missão diante de Deus, e nós temos missão diante de Deus, sempre vai haver oposições. E as oposições, elas são elas são abertura para o milagre de Deus, para o potencial da presença de Deus ser manifesta. Então, devemos louvar o Senhor em meio às perseguições, porque elas nos dão abertura para aprendermos um pouco mais de Deus. E também a outra lição é que as oposições nos levam a depender totalmente de Deus. Então, a dependência é uma dádiva. A dependência de Deus é uma dádiva em nossas vidas. Então, que assim como Esdras, ele confiou em Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele avivou uma cidade, que possamos receber esse dom de arrependimento genuíno que Esdras recebeu e possamos avivar as nossas casas e as nossas famílias. Beleza, galera? Essa é a nossa contribuição com o livro de Esdras. Então vamos seguir em diante para o livro de Neemias. Boa noite.